Olá pessoal, vamos fazer a correção da última listagem de exercícios que nós trabalhamos na última aula, né? Que falamos um pouco sobre malhas de resistores. Então aqui eu tenho na primeira questão, né, determine a resistência equivalente no seguinte circuito. Notem que se eu escolher um desses pontos, né, de partida da corrente elétrica, ela vai passar em todos os resistores sem que haja uma divisão nessa corrente elétrica. Isso significa que eu tenho, né, esses resistores em série. E como é que a gente calcula a resistência equivalente desses resistores? Basta que a gente some todas as resistências que estão em série. Então, como nós temos resistências igual a R, então eu tenho que a resistência equivalente é igual a 3R. Vamos para a próxima. Determine a resistência equivalente no seguinte circuito. Notem que agora, se eu for pegar a corrente elétrica e partir de um terminal, né, ela vai chegar num certo ponto que ela vai ter que se dividir. Eu vou ter uma corrente que vai subir para o resistor de cima, uma corrente, né, uma parte da corrente vai descer para o resistor de baixo, vou chamar de 2, e 3 vai passar pelo terceiro resistor. Notem que depois que ela passa pelos resistores, ela volta a se juntar, né, ao seu valor inicial I. Nesse caso, como há divisão, né, eu tenho resistências em paralelo. E como é que a gente calcula a resistência em paralelo? Nesse caso, como as resistências são iguais, basta eu pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores que estão em paralelo. Então, R sobre 3. Agora eu tenho que o valor da resistência equivalente no circuito abaixo é, ou seja, agora eu quero fazer a aplicação desses resistores. Primeiro eu tenho que saber se eles estão em série ou em paralelo. Como vocês podem ver, a corrente elétrica ela não se dividiu, então eu tenho um circuito em série. Nesse caso aqui, basta que eu faça a soma de todos os resistores que compõem essa malha. Então eu tenho 10 mais 15 mais 5, que vai ser igual a 30 ohms. Vamos para a próxima. Agora eu tenho aqui, o valor da resistência equivalente do circuito abaixo é, novamente, escolhendo um dos terminais, a corrente, ao chegar nesse ponto, ela vai se dividir em 3. Então eu vou ter I1 para o resistor de 45 ohms, I2 para o resistor do meio e I3 para o resistor de baixo. Após passar pelos resistores, ela volta, né, a se encontrar, né, elas voltam a se encontrar, voltando à sua intensidade inicial. Então eu tenho ali resistores em paralelo. Então, como todos os resistores são iguais, eu vou pegar o valor da resistência, que é 45, e dividir pelo número de resistores, que é igual a 3. Então a resistência equivalente vai ser igual a 15. 15 ohms. Vamos para a próxima. Agora eu tenho aqui um circuito misto. Eu tenho uma parte em paralelo e uma parte em série, né? Então aqui eu vou ter a resistência equivalente da seguinte maneira. Vamos pegar o comportamento da corrente. Ela passa pelo resistor de 5, depois ela sobe, né, para passar no resistor de 3 e vai ter uma divisão ali para descer para o resistor de 6. Então nesse caso, notem que todo esse pedaço do circuito está em paralelo, porque houve divisão de corrente ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse pedaço e chamar de R1 e calcular a resistência equivalente somente nesse pedaço. Por quê? Porque aí eu posso, como se fosse uma substituição para um único resistor. E aí eu vou ter um circuito em série. Então aqui eu vou ter que R1, como eu tenho dois resistores em paralelo, eu posso fazer pelo produto dividido pela soma. Então 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, 9, que vai ser igual a 2 ohms. Né? Então toda vez que eu tiver dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Né? Agora, nesse ponto, ela volta a se, né, no caso, a se unir, né, voltando à sua intensidade inicial,
e agora eu tenho tudo em série, né? Então olha como é que fica o nosso circuito. Eu vou ter a resistência de 5 ohms, agora eu vou ter o R1, né? E agora eu vou ter a resistência de 3 ohms, né? Até chegar ao último terminal. Então nesse caso aqui eu tenho 5 ohms, aqui eu vou ter R1, que no caso vale 2 ohms, e aqui eu vou ter R3, né, que vale 3 ohms. Como a corrente agora vai atravessar todos os resistores, né, 5, R1 e 3, sem se dividir, e agora eu tenho um circuito em série. E esse circuito em série basta que eu some, né, as intensidades para achar a resistência equivalente. Então vai ficar 5 mais R1 mais 3, substituindo R1 por 2, vai ficar que a resistência equivalente, né, vai ser igual a 5 mais 2 mais 3. E isso vai ser igual a 10 ohms.